Muito boa noite, galerinha. Como estão vocês? Tudo certo? De onde é que vocês são? Vão falando aí, vocês são de Salvador, BH, Rio, Feira de Santana, Vanusa, boa noite, Nívia, João Augusto e Compor Contábil. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar a live hoje falando sobre avaliação e tratamento da dor no joelho. E não vou esperar muito a galera entrar não, porque vai ficar gravado 24 horas aí no Instagram e 7 dias lá no YouTube, beleza? Então vamos começar, vamos ao que interessa. Vocês que estão me acompanhando aí, eu tenho feito uma série de lives semanais, que é um aquecimento para vocês, para a Jornada do Expert. A Jornada do Expert vai ser um evento inédito que eu vou fazer aqui online, 100% online, dos dias 2 a 27 de novembro, onde eu vou mostrar um passo a passo para aumentar a sua expertise na avaliação e no tratamento da dor músculo-esquelética. Não é só coluna, não é só joelho, não é só ombro, é dor músculo-esquelética. Se você tem dor no quadril, dor no tornozelo, se você quer aprender a avaliar melhor uma dor no punho, por exemplo, a gente vai desmistificar vários paradigmas relacionados a isso na Jornada do Expert. Então anota a data aí, de 2 a 27 de novembro. E quem não está inscrito na minha lista VIP, é só clicar no link do perfil aqui e se inscrever, porque as aulas não vão ser abertas como essa daqui. As aulas vão ser numa plataforma fechada, onde só quem está inscrito na lista que vai receber as aulas, beleza? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, falar para vocês que o joelho é uma articulação super importante, que está intermediando ali quadril e tornozelo. Se a gente não tem os movimentos do joelho, a gente altera a marcha, o caminhar, a gente altera o sentar, levantar, que é um hábito que a gente faz, é um movimento que a gente faz o tempo todo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente não consegue correr, a gente não consegue fazer diversas subidas e escadas, diversas atividades são totalmente dependentes do joelho. Então, para isso, a gente tem que conhecer um pouco da anatomia do joelho. A anatomia do joelho, ela é formada por um ossinho que vai da coxa até o joelho e outros dois ossos que vão do joelho até o tornozelo. São o fêmur, tíbia e fíbula. E entre esses três ossinhos tem a rótula, tem a patela, a gente chama de patela, né? Que é um osso que está ali no meio dessas articulações para facilitar as alavancas. Quando, por exemplo, você for fazer um movimento de chute, você for fazer um movimento de subir escada e por aí vai, beleza? Além desses ossos, a gente tem diversos ligamentos e esses ligamentos fazem a estabilização estática. Sabe quando você está em pé parado? Quando você está em pé parado, para o seu joelho não luxar, para a sua patela não sair do lugar, por exemplo, existem vários ligamentos ali, colateral lateral, lateral interno, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, ligamento poplíteo. Tem diversos ligamentos estabilizando o joelho estaticamente, aquela estabilização de quando você está parado, tá? E a gente tem diversos músculos, do músculo do quadríceps, dos isquiosorais, posterior de coxa, a gente tem sartório, grácil, pectíneo, a gente tem diversos músculos na coxa e a gente tem diversos músculos na perna também, fibulares, tíbio anterior e por aí vai. Então, falando de toda essa anatomia, eu quero clarear para você que várias coisas são interdependentes para a gente tratar um joelho. A gente não pode olhar isoladamente. Mas se você já está me acompanhando aqui nesse aquecimento para a Jornada do Expert, você já viu as aulas sobre lombar. Você já viu a aula sobre lombar, onde eu te ensinei a avaliação e ensinei como você descartar a coluna como fonte dos sintomas. Porque na maioria dos casos, o paciente apresenta uma dor no joelho e aquela dor não tem nada a ver com o joelho. A maioria esmagadora, mais de 70% dos casos. E a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial para saber se a fonte do sintoma é o joelho de fato ou se é a coluna, se é o quadril, se é o tornozelo. Para isso você tem que ter uma expertise grande na área musculoesquelética. Então, falando um pouquinho da biomecânica, a gente tem que mostrar para você que quando você está sentando ou levantando, um movimento simples de sentar e levantar, o osso da coxa ele roda para dentro e o osso da perna ele roda para fora. Então essas rotações fazem um certo cisalhamento
na hora do sentar levantar, que podem gerar sobrecargas e amortecedores naturais que o nosso joelho tem, que são os meniscos, né? O menisco medial, o menisco lateral e por aí vai. Então a gente precisa entender um pouquinho dessa biomecânica para saber em que sentido facilitar o movimento nos casos em que a dor no joelho é secundária a trauma. O que é que eu quero dizer com isso? Que o cara tomou uma pancada, o cara estava jogando futebol e teve um entorse, o cara estava jogando vôlei e na hora da aterrissagem o joelho falseou, ele tem instabilidade no joelho, o joelho fica sambando o tempo todo, ele tem falseio, sabe aquela sensação de que o joelho está entrando, como se estivesse esticando além do máximo quando você está em pé numa fila, por exemplo. Todos esses são sinais de que aquele joelho provavelmente sofreu um trauma para desencadear essa dor. Mas lembre, a grande maioria não é secundária a trauma. E aí a gente precisa clarear na cabeça do paciente que na maioria dos casos ele não vai precisar de exame de imagem. Se você pegar uma pessoa de 20 anos, se você pegar uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 60 anos, meter imagem nessas pessoas, a incidência de alterações na imagem vai ser muito grande, por mais que essas pessoas não tenham sintoma. Então, você vai ter aí diagnóstico de condropatia patelar, condromalácia, seja lá como vocês chamem, vai ter rofite, você vai ter lesões do corno posterior do menisco, vai ter lesões do ligamento lateral interno, lateral externo. São alterações que são normais para a idade das pessoas. São aqueles cabelos brancos. Quando a gente envelhece, a gente não ganha o cabelinho branco. À medida que a gente envelhece, o joelho também vai tendo alterações naturais da imagem, não necessariamente relacionadas à dor. Beleza? Então a gente precisa pegar na cabeça do paciente esse diagnóstico e desmistificar. Olha só, eu recebi uma pergunta ontem para essa live que era o que é que eu faço no paciente com condropatia patelar grau 4? Olha só, grau 4 seria o grau mais severo de condropatia patelar, mas ainda assim, essa condropatia patelar pode não ter nada a ver com a dor no joelho do paciente. Eu já atendi vários pacientes com dor no joelho, com condropatia patelar grau 4, e quando a gente avaliou a lombar, avaliou a movimentação do joelho, não tinha nada a ver com a condropatia. O paciente ficou sem dor após o tratamento e a condropatia continuou ali. Então a gente precisa ter claro isso na mente para desmistificar os exames de imagem. A gente tem que ligar para a apresentação clínica desse paciente. Caio, você fala tanto em apresentação clínica, o que é, que diacho é a apresentação clínica? Vamos lá. A apresentação clínica é como aquele paciente chega para você. Ele chegou com diagnóstico de condropatia, mas peraí, onde é que é a dor dele? É atrás do joelho, é uma dor poplítea. Ou então é dor medial do joelho, uma dor na parte interna do joelho. Ou então é dor anterior do joelho, aquela dor abaixo da patela, que tem muitos diagnósticos de tendinopatias e na maioria dos casos não tem nada a ver com tendão problema. O cara toma infiltração, toma anti-inflamatório, toma um bocado de droga e não melhora. Então a gente precisa ligar para a apresentação clínica e não para o diagnóstico. Essa dor é lateral do joelho, é toda vez que ele faz o famoso valgo, né? Falam muito em valgo dinâmico, mas aí eu postei aí essa semana nos stories um lance de Djokovic, que é um dos maiores tenistas do mundo, fazendo um backhand no ponto final de um aberto que ele estava fazendo, que ele estava competindo semana retrasada aí, e ele estava com um valgo super evidente. E aí eu postei e escrevi assim: olha, para você ser o número 1 do mundo, você precisa ter o valgo dinâmico. Porque tem muitos fisioterapeutas que ficam focados somente, o valgo dele é forte, tem que corrigir esse valgo. Muitas vezes você não vai corrigir, e se você diminuir com controle muscular, vai ser 1-2 graus de diminuição. O que importa para esse paciente é que ele volte para as atividades sem dor, e para isso a gente precisa focar na apresentação clínica. Ah, Caio, mas e aí? O que é que eu faço? A dor do meu paciente é medial do joelho. Beleza, dor medial do joelho. Primeiro você precisa saber, tem rigidez? Sim ou não? Ah, Caio, como é que eu faço para ver se eu tenho rigidez? Eu vou pedir para... minha mãe vai deitar aqui na maca e eu vou mostrar para você como é que a gente avalia a rigidez, beleza? Já já a gente fala disso. Uma outra coisa, a gente precisa saber se há perda de movimento além da rigidez do joelho.
Será que a flexão do lado que dói está menor do que a flexão do lado que não dói? Será que ele tem extensão total? Ah, Caio, ele tem extensão total, ele está em pé aqui, o joelho dele não está dobrado não. Será? Com carga axial a gente enrola muito essa extensão total. A gente precisa testar passivamente para saber se o joelho sintomático tem uma perda de movimento na extensão final ou na flexão final. A gente precisa testar passivamente. No exame físico, a gente precisa olhar testes de gaveta anterior, para o Lachman, por exemplo, teste de gaveta posterior, para saber se o ligamento cruzado está íntegro, mas, repito, são testes ortopédicos. Vocês não são ortopedistas, vocês não tem que ficar fazendo teste o tempo todo. É bom você saber para você examinar corretamente o paciente e saber se o cara tem uma gaveta anterior muito folgada, por exemplo, você encaminha o paciente para o ortopedista. Não vai ficar tratando o paciente, que é um caso evidentemente cirúrgico, beleza? A gente precisa fazer o teste de pivô shift, a gente precisa fazer o teste de estresse em valgo, de estresse varo, para saber se há integridade daqueles ligamentos mediais, daqueles ligamentos laterais, por exemplo. A gente precisa testar a compressão patelar. Tem pacientes que tem rofite, inflamação da gordura de rofa, que tem uma dor incapacitante no joelho, o joelho não estende para nada e você não sabe o que é e está dependendo de vários outros profissionais para ter uma ideia do que está acontecendo. Para isso a gente tem o teste de compressão patelar para detectar uma possível suspeita de rofite. A gente precisa examinar o agachamento e fazer todos os testes de movimento relacionados ao joelho. Por quê? Algumas posições mantidas e alguns movimentos repetidos, muitas vezes, são capazes de diminuir, centralizar e até mesmo abolir aquela dor no joelho, tá? Então o raciocínio que a gente vai seguir é o raciocínio das classificações segundo a resposta sintomática. Caio, que diabo é isso? São as classificações de subgrupos. A gente tem aí TBC de Pittsburgh, a gente tem os subgrupos do Instituto Wilson Mello, a gente tem o MDT lá do método Mackenzie. Então tem a Shirley Sarman, tem o Jonathan Hill para coluna, enfim, são vários tipos de subgrupos. A depender da escola que você estudou, vai ter um nome diferente do que eu estou falando aqui. Mas eu vou simplificar para vocês. Veja bem, a gente precisa classificar esse paciente segundo a sua apresentação clínica. O paciente veio com diagnóstico de condropatia patelar, de tendinite do tendão do quadríceps, de tendinite do tendão do isquio-sural, do isquio-tibial, seja lá como você chama. Você precisa ver, ele apresenta uma dor medial e anterior do joelho. E dói quando ele agacha. Pronto, ele tem uma apresentação clínica. Dói quando agacha, dor medial e anterior do joelho. Qual a classificação dele? Ele é uma obstrução de movimento? Ele é uma restrição de movimento? Ele é uma disfunção contrátil? Ele é uma disfunção articular? Ele é um paciente que tem síndrome de dor crônica? Ele é um paciente que está com articulação estruturalmente comprometida? Qual é a classificação dentre essas diversas que o paciente pode ter? Porque se for uma obstrução, ele vai melhorar com movimento muito rápido em 15 dias. Se for uma restrição, ele vai ter que fazer um movimento só na direção da restrição por 3 meses, ganhando amplitude de movimento sem aumentar a dor. Então, são linhas de tratamento diferentes. Se ele for uma disfunção contrátil, você vai ter que tratar miofacial esse paciente, tecido mole, muitas técnicas de tecido mole, explorando a amplitude indolor nas primeiras 2 semanas e amplitude dolorosa que não aumenta os sintomas nas 2 últimas semanas de tratamento. Se o cara tiver um componente de síndrome de dor crônica, você vai ter que entrar com muita educação baseada em neurociência e você vai ter que ter auxílio de psicólogo. Por que não? Por que psicólogo? Porque o psicólogo ele vai ajudar aquele paciente a ter um enfrentamento melhor daquela questão. Porque não é todo mundo que tolera ter dor há mais de 3 meses e aceitar todos os exercícios que o fisioterapeuta prescreve. Beleza? Será que esse paciente tem uma articulação estruturalmente comprometida? Por exemplo, é um paciente pós-operatório tardio, já atendi um paciente com pós-operatório tardio, que ele tinha 7 anos de uma cirurgia e a cirurgia deixou ele com uma alteração morfofuncional na patela, que ele não conseguia fazer a alavanca total de extensão do joelho. Então,
existiu uma alteração na forma da articulação, secundário a um procedimento cirúrgico ou secundário a uma má fisioterapia pós-operatória, que fez com que esse paciente não recuperasse a extensão junto com a fisioterapia. Ele precisou de um novo procedimento cirúrgico para fazer a raspagem e o contorno dessa patela, para ele começar a ganhar essa extensão novamente. Então a gente precisa ver qual que é a classificação desse paciente. E aí a gente vai tratar esse paciente. Como que a gente vai tratar? A gente vai tratar com movimentos repetidos, com posições mantidas, com técnicas de tecido mole. A gente vai ter que excluir quadril, tornozelo, coluna, porque elas podem ser a fonte do sintoma no joelho. E a gente pode usar a musculatura com tratamentos indiretos para ativar muito o quadríceps, tratamentos através de irradiação, onde a gente usa o tronco ou qualquer outro segmento que esteja potencialmente mais forte do que aquele quadríceps, aquele posterior de coxa, aquele joelho que está comprometido, para poder usar aquela força para irradiar a dor para o segmento mais afetado, beleza? Então eu vou dar alguns exemplos aqui agora, beleza? Vamos lá, mãe, chega aí. Vou fazer uns exemplos aqui com minha mãe aqui na maca, para vocês verem como a gente avalia, primeiro, a rigidez do joelho. A gente precisa avaliar a rigidez do joelho para saber se tem alguma relação com o diagnóstico que o paciente está tendo, ok? Então vamos lá. Deita aqui. Deita aqui de cabeça para lá e cabeça para lá. Olha só. A gente vai fazer uma avaliação da rigidez do joelho dela para saber se ela tem amplitude de movimento total de extensão. Deita de cabeça para lá. Isso. Chega um pouquinho para cá. Isso. Estica as duas pernas. Olha só, você botou o paciente na maca, você pede para o paciente dobrar os dois joelhos. Dobra os dois joelhos. Isso. No que é o máximo, beleza. Vão ter pacientes, pessoal, que vocês vão perceber o seguinte, olha só. Vão ter pacientes que não vão conseguir a dobradura total ativa. Vão ter pacientes que, por exemplo, o joelho direito dobrou total ativo, mas o joelho esquerdo não conseguiu dobrar total. Aí você pergunta, é o máximo? É o máximo que essa paciente pode fazer? E ela diz, é o máximo. Aí você já detectou, esse paciente, ele tem perda de extensão. Ou então, estica aí novamente. Estica novamente o outro. Dobra os dois. Aí você percebeu que para dobrar o esquerdo, ela foi mais devagar. Estica aí as duas. E dobra os dois, mas o esquerdo mais devagar. Isso, dobra, 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 pronto. No caso do paciente que dobrou mais devagar um joelho, você vai dizer que esse paciente tem rigidez nesse joelho. E principalmente, vai ter pacientes que vão enganar vocês. Os pacientes vão dizer assim, ó, eu consigo dobrar todo, e aí você compara com o lado que não dói, e o paciente diz, ó, tá tudo ok aqui, só que o lado esquerdo doeu, apesar da amplitude estar total. Só que quando tem dor durante o movimento, ou dor no final do movimento, você tem uma suspeita de classificação de disfunção contrátil ou de disfunção articular, que vão receber tratamentos, direcionamentos de tratamento completamente diferentes. Então, se tem dor, mesmo com amplitude total, você vai dizer que há rigidez naquele joelho. Agora, vamos dizer que não teve dor e ela conseguiu dobrar total. Aí eu vou ter que pegar o joelho dela e vou ter que fazer, ó, pressão extra. Quando eu faço a pressão extra para dobrar mais o joelho dela, aí eu percebo se ela desencadeou dor ou não. Então eu fui até a amplitude final passivamente. Eu vou fazer isso nos dois joelhos. Não posso fazer em um lado só. Vou chegar no outro joelho e vou fazer também, ó, pressão extra para ela dobrar mais do que ela pode ativamente. Quando eu fizer essa pressão extra, galera, a paciente vai referir dor ou não. E a mesma coisa a extensão. Estica novamente. Isso. No que ela esticou, vocês não notam diferença entre os dois joelhos, correto? Vocês não notam diferença. Só que aí eu peço para ela esticar o máximo. Estica o máximo o joelho esquerdo, máximo. Ponta do pé para cima, estica o máximo. E aí ela relatou uma dor do lado esquerdo. E agora faz com o direito. E ela não tem dor do lado direito. Por mais que a amplitude esteja completa, eu posso inferir que há rigidez no joelho esquerdo.
há uma perda de movimento de extensão, porque quando ela faz a extensão total ativa, ela tem dor no joelho esquerdo dela, que é esse aqui que eu estou pegando, que para vocês pode parecer que é o direito aí por causa da imagem. Então vamos lá. Vamos dizer que ela não teve dor nenhuma. Aí eu preciso, galera, fazer o seguinte, ó. Eu preciso chegar aqui no final do joelho dela e fazer um contato aqui no calcanhar. E aí quando eu faço esse contato no calcanhar, meu antebraço vai fazer com que ela coloque o tornozelo em 90 graus. Porque quando eu faço a dorsiflexão, eu ativo a musculatura posterior e o gastrocnêmio, a panturrilha, puxa o joelho em extensão. Então preciso dessa dorsiflexão aqui. Quando eu fizer esse contato, eu vou pegar no terço distal do joelho e vou fazer uma pressão no sentido inferior. E aí eu vou fazer essa pressão elevando aqui o calcanhar. E aí sim eu consigo chegar no final. Da amplitude de movimento, ok? Esse é o teste para amplitude final. Vamos dizer que eu fiz de um lado e não fiz do outro também. E o lado esquerdo doeu. Eu digo que esse paciente ele tem rigidez do joelho esquerdo, ele tem perda de movimento do joelho esquerdo. Então é uma coisa muito simples. Avaliei deitado, sem carga, e eu posso avaliar em pé também. Vamos ficar em pé novamente para ali. E aí quando eu for avaliar em pé, eu estou pressupondo que deitado não teve nenhuma resposta sintomática, ela não teve dor em nada. Aí eu vou avaliar com carga, vou ver mobilidade de quadril, joelho e tornozelo, tudo simultaneamente. Fica aí. Agora, olha só, eu vou pedir para você fazer cócoras até o máximo que você puder. Chega um pouquinho para frente. Vamos lá, mesmo assim. É até bom para lombar. Olha só, galera. Vai lá. Máximo. Isso. Olha só, ela conseguiu fazer cócoras e aí eu pergunto se doeu. Volta, pode voltar e descansar. Pronto. Eu boto meus pacientes para fazer isso toda vez que eles vão com dor no joelho. Pode sentar. Todas as vezes que ele vai com dor no joelho, que eles chegam lá com dor no joelho, porque no movimento de cócoras eu consigo descobrir se há mobilidade total ativa com a carga da gravidade para flexão. Uma outra coisa que eu preciso testar, além da cócoras, é o movimento, a extensão do joelho em pé. Fica em pé de frente para o guarda-roupa. Olha só, galera. De frente para o guarda-roupa. Isso. Ali no joelho dela, você consegue perceber que há uma extensão assim, chega a 0 grau, né? Faça mais extensão de joelho, estique mais o joelho aí. Isso. Agora vocês perceberam que tinha perda, né? Então pode relaxar? Relaxa. Agora estica total. Eu estou testando a extensão do joelho com carga. Pode sentar. Eu estou testando a extensão do joelho com carga. Com a carga da gravidade, no caso a paciente está em pé. E veja bem, muitas vezes, quando a gente faz esse teste em pé de extensão máxima, o paciente sente dor. E quando ele não sente dor, a gente precisa colocar uma pressão. Fica em pé aqui novamente. De frente para o guarda-roupa. Olha só. Chega para cá um pouquinho. Bem. Boa. Olha só. Chega um pouquinho para frente. Agora estica o joelho máximo. Estica o máximo. Isso. Agora relaxa. Estica o máximo. Agora relaxa. Se eu precisar, galera, colocar uma pressão extra aqui, eu vou ter que pegar o contato aqui e pedir para ela estender o máximo sozinha, estende. E aí eu vou colocar a carga, ó. Meu ombro pega em contato com o quadril da paciente e minha mão aumenta a extensão do joelho. E aí ela sentiu dor. Ou seja, ela acabou de dizer que sentiu dor aqui. Pode sentar um pouquinho. Ou seja, muitas vezes o sintoma só vai acontecer na amplitude final. Só que a amplitude final ninguém usa no dia a dia. Ou então no esporte muitas vezes as pessoas usam para fazer um chute, uma aterrissagem, uma mudança de direção. Enfim, é muito raro o paciente usar essa amplitude final. Só que quando você vai avaliar o paciente, você percebe que na amplitude final tem dor. E se tem dor, já rolou alterações morfofuncionais naquela articulação, e essas alterações morfofuncionais vão fazer o quê? Com que a articulação
mude a forma e obstrua o movimento ao longo do tempo. Então o paciente está em amplitude média no dia a dia, o tempo todo em amplitude média, sem sentir dor, acha que não tem problema nenhum, aí 2, 3 anos depois desencadeia uma dor no joelho lá, faz uma porrada de exame de imagem, detecta uma porrada de alteração natural da idade, toma uma porrada de injeção, uma porrada de remédio, faz imobilização e não melhora. Mas quando o fisioterapeuta avalia, já podia ter previsto isso há muito tempo, porque teria detectado as restrições de movimento em amplitude final para saber, por exemplo, se o paciente tem risco de desenvolver algum quadro de dor no joelho por causa disso. Agora eu vou passar para vocês um exercício super básico que eu faço em muitos pacientes com dor no joelho e que eles melhoram absurdamente. E aí eu vou predizer para vocês o seguinte, que esse paciente, esse exemplo que eu estou dando com minha mãe aqui, ele é de um caso de um paciente com obstrução, que é uma classificação simples, bloqueio de movimento. Lembra que eu te falei de obstrução, restrição, disfunção articular, disfunção contrátil, mecânico inconclusivo, síndrome de dor crônica, articulação estruturalmente comprometida. Aqui eu dei 7 exemplos de classificações distintas e eu vou te dar um exemplo agora de uma classificação, que é a obstrução de movimento. Pode deitar de barriga para cima. Olha só, aquele caso inicial, eu detectei o seguinte, dobra os dois joelhos, e aí o esquerdo dobrou menos, né? O esquerdo dobrou menos que o joelho, que o direito. Eu preciso tratar essa perda de movimento. O que eu vou fazer com essa paciente? Vou meter o cotovelo na posterior de coxa? Vou meter o polegar e dizer que eu estou liberando ponto gatilho? Eu vou pegar essa paciente e meter ventosa na coxa dela para ela ganhar essa amplitude? Não, eu vou pedir para ela fazer o movimento de forma repetida. Deita. Agora dobra esse joelho de forma repetida, vai lá. Isso, e volta. Vai lá e volta. Olha só, movimento bobo, né, galera? Movimento super bobo, repete. Isso. E eu peço para o paciente repetir esse movimento 15 repetições, 3 vezes na minha frente. E aí eu retesto. Parou, descansa, descansa, abaixa. Isso. Agora dobra os dois. Isso. E aí vocês vão perceber que em muitos casos, mas em muitos casos, só de ter repetido esse movimento aqui, eu ganhei o movimento de extensão, o movimento de flexão. E aí, galera, assim que você ganhar um movimento através de um teste, você pede para o paciente andar e fazer todas as referências que você avaliou antes. Se o paciente tinha dor para fazer cócoras, dor para agachar, se na amplitude de cócoras era reduzido, ele não conseguia descer, se o calcanhar dele saía do chão, se ele não conseguia fazer a fundo, agachamento na academia, você vai fazer com que ele faça o que dói na sua frente e repetir, e pedir para ele repetir assim que você terminar o teste de movimento. Agora vamos dizer que o paciente tem uma perda de extensão. Estica os dois joelhos. Isso. Aí eu cheguei lá e fiz aquele teste que eu falei para vocês, ó. Peguei o calcanhar da paciente, coloquei meu antebraço aqui em dorsiflexão e peguei minha mão lá no terço distal do quadríceps e aumentei a extensão passiva e a paciente sentiu dor. Dor no joelho esquerdo, mais o joelho direito não tem dor nenhuma, movimento completo. Passivamente, ok? Ou seja, ela tem uma perda de extensão. Aí eu peço para ela fazer o seguinte, vamos lá. Dobra os dois joelhos. Só o joelho que tem a perda, eu peço para ela esticar. Estica o máximo e repete. Estica o máximo e repete. Vocês acham, olha só, vocês acham que ela está esticando o total aí? O que é que vocês acham? Agora ela tá, porque eu falei, a minha mãe já sabe como é. Mas no início ela não estava fazendo. Qual o feedback que você vai dar para o paciente? Você vai dar esse feedback aqui, ó. Continua fazendo. E no final, ponta do pé para você. Isso. Mas estica tanto ao ponto do calcanhar sair da maca, ó. O calcanhar fica saindo da maca aqui. Do tanto que ela estica. E aí você continua repetindo. Se ela ainda assim não estiver indo no final, você vai dar esse feedback aqui, ó. Colocar a mãozinha aqui embaixo, vai, e aperta a minha mão. Coloca a mãozinha lá embaixo, aperta a minha mão. E aí você vai ter uma noção de que, pode parar e descansar. Você vai ter uma noção de que quando você colocar a mão ali na folga do joelho com a maca, no início da sessão, ela não conseguia nem encostar em sua mão com a extensão do joelho, ou seja, ela tinha uma perda moderada a grande de extensão.
E aí você pediu essa repetição de movimento, 3 de 15 na sua frente, e aí retestou, estende total de novo. E aí quando ela estendeu total, comparado com a outra, vai, máximo, ponta do pé para você, estica o máximo o joelho, aperta minha mão embaixo, e aí você percebeu que ela recuperou a extensão. Aí você pede para ela levantar, fazer todo o teste que você tinha feito antes da sessão, para ver se ela recuperou de fato, se ela mudou as referências de fato de quando ela chegou para você, beleza? Agora vamos dizer que durante esse teste de movimento de extensão, a dor dela diminuía durante, mas depois voltou a ficar igual, ou seja, a resposta intrateste foi diminui, e logo depois do teste ela ficou pior, ela ficou igual a quando ela estava, diminui durante, igual depois, ou seja, não melhor. Se ela ficou não melhor, a gente precisa aumentar a carga. E como é que a gente aumenta a carga? Vou te mostrar aqui agora. Senta aí novamente. Senta aí novamente. Isso. Olha só como a gente faz para aumentar a carga. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai esticar o joelho lá na frente e vai colocar uma pressãozinha no seu joelho com a sua própria mão e botar a ponta do pé para você. Aí mesmo. Olha lá. Isso. E empurra o seu joelho, ponta do pé para você. E volta. Volta. Ó, voltou. Isso. Estica o joelho, ponta do pé para você, pressão extra com a mão. Isso. Estica o joelho, ponta do pé para você, pressão extra com a mão. Estica o joelho, ponta do pé para você, pressão extra com a mão. Galera, geralmente, só com esses dois movimentos você resolve mais da metade dos casos de problema no joelho. Pode parar, descansa. E agora um último, só para dar um know-how mais claro para vocês. Vamos dizer que a perda de movimento e a rigidez foi para flexão. E aquela flexão repetida deitado não melhorou a paciente. Você vai pedir para ela fazer com carga. Então você vai pedir para ela fazer sentada. Olha lá. Aí mesmo nessa posição, você vai pegar o seu joelho e abraçar. E voltar. Pega o seu joelho e abraça. Não, senta, pé no chão. Isso. Os pés do paciente no chão. Pega o joelho e abraça. Isso. Flexão sentado com pressão extra do paciente. Olha só. Percebam, galera, que quando ela está fazendo essa repetição de movimento, o contato dela está no terço proximal da tíbia. Beleza? Se eu quiser mais pressão, se for, diminui durante, e quando a gente termina esse movimento, ela não está melhor. Diminui não melhor. Eu peço mais carga. Para pedir mais carga, vou pedir que você pegue um pouquinho mais embaixo, no meio. Vai lá, repete. Você percebe como muda a amplitude de flexão? Continua. A lombar dela tá doendo, ela tá falando aqui, tá com dor lombar. Daqui a pouco a gente vai resolver isso. Muito bom, parou. Tá liberado. Liberadíssimo. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, vamos lá, galera. Seguinte. Esses são 4 exemplos do que a gente faz com um paciente que chegou com dor no joelho. Não importa qual é o diagnóstico dele, o que importa é a apresentação clínica dele, como eu falei no início da live. E essas 4 possibilidades são para pacientes que, independente do diagnóstico, foram classificados como síndrome de obstrução de movimento. Eles têm bloqueios de movimento simples, que pode ser aquele paciente que, toda vez que eu estou no cinema, que eu levanto do cinema, meu joelho estala, eu fico doendo por 2 horas e depois passa. Há 5 anos o paciente tem esse sintoma. Nenhum exame de imagem pegou o problema. É bloqueio de movimento simples. Uma dessas 4 possibilidades vai resolver o problema do paciente. Minha mãe está fazendo ali um exercício que é da preferência direcional dela para a coluna lombar. Né? No quadro de lombar, eu falei para ela o que ela tinha que fazer, ela está fazendo isso aí para melhorar. Então, geralmente, ela melhora com isso aí. Mas, para o joelho, seria só no caso da fonte do sintoma ser a coluna lombar. E essa live não era para eliminar fontes lombares de dor no joelho, tá? Essa live é para te ensinar a eliminar fontes de dor no joelho, onde o problema está no joelho de fato. Você já excluiu o lombar, você já excluiu o quadril, já excluiu o tornozelo, e o problema é um bloqueio de movimento no joelho.
Então, um daqueles 4 testes, pessoal, olha só, são milhares de testes de movimento, são milhares. Eu te mostrei 4 aqui iniciais, 2 iniciais de extensão, no princípio de extensão, e 2 iniciais no princípio de flexão. Então, esses quatro movimentos resolvem mais da metade dos problemas dos pacientes. Algumas vezes você precisa ir lá e colocar carga adicional. Como eu te falei no início da live, colocar o paciente em pé, ir lá embaixo, colocar o ombro dele no quadril por trás e pegar no terço distal do quadríceps e aumentar a extensão com carga, por exemplo. É raro demais quando o terapeuta precisa colocar a mão, precisa fazer o hands-on nesses casos de obstrução de movimento no joelho. Então fiquem tranquilos quanto a isso, porque uma das principais objeções que a gente recebe dos fisioterapeutas que querem fazer o curso online é que, Caio, como eu vou aprender terapia manual pela internet? É claro que o feeling, aquele end feel, aquele contato que o presencial tem, você não vai ter. Mas você vai saber perfeitamente como fazer. E você vai saber o seguinte, o principal, que quando você vê e reproduz, muitas vezes você nem precisa colocar a mão, porque se você segue à risca uma progressão de força, se você segue uma metodologia, um passo a passo, se você testa a integridade dos tecidos progressivamente com os movimentos repetidos com as posições mantidas, você não vai precisar colocar a mão no paciente e quando precisar você vai ter a técnica para fazer. Uma outra coisa que eu falo muito para os fisioterapeutas que tiram essas dúvidas comigo, alunos e tal, é que na hora do curso o paciente está com a aba aberta em outra coisa, o curso online, e no presencial era a mesma coisa. Na hora da prática, o aluno está no WhatsApp. Tem 10 alunos na sala e 4 estão prestando atenção, focados, praticando. 6 estão no WhatsApp, no celular, falando com alguém. Então, muita da deficiência não está na metodologia de ensino. Se fosse... Olha só o que os alunos falam. Se fosse online, eu ia ver de novo e de novo e de novo. Aí, beleza, a gente cria um online, resolve o problema... E aí no online o aluno fala, eu queria que fosse presencial para você estar comigo, para você me dizer como é. E a verdade é que não tem esse problema do online e não tem esse problema do presencial. Tem o aluno decidir, eu vou fazer e repetir. Eu lembro que quando eu estava fazendo osteopatia, em 2017, a gente estava numa turma privilegiada, a gente tinha muito profissional bom nessa turma, graças a Deus. E aí as práticas a gente rodava nas macas para todo mundo praticar com todo mundo. E era uma coisa que a gente... era raro de se ver. Os professores ficaram, rapaz, essa galera, se a gente deixar, fica praticando até amanhã. Porque a gente tinha fome de saber como fazer. Então a gente tinha que repetir aquilo. Eu lembro que eu testava em cachorro, periquito, papagaio. Eu testava em todo mundo de casa. Todas as técnicas. E para hoje ter uma facilidade. E eu vou te dizer, de mais de 300 técnicas que a gente aprendeu, se eu usar 10 é muito. Se eu usar 10 hoje é muito, porque raramente a gente chega numa etapa que a gente precisa colocar tanta carga no tecido com a mão do terapeuta, em lesões, em dores inespecíficas. E isso não serve só para joelho não, serve para joelho, serve para coluna, serve para dor de cabeça. Se você testa com movimento repetido, com posição mantida, raramente você vai precisar colocar carga, beleza? Dúvidas, perguntas, ainda temos 6 minutinhos aí. Se tiver dúvidas, manda aí que a gente tenta responder, ok? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Deixa eu ver quem é que tá aí. Vamos lá. Ellen, Cristiano, Jefferson, Alan Miranda, João Augusto, Edson, Alessandra e Kathleen. Tem perguntas aí pra mim? Se não tiverem, a gente encerra por aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Essa aqui foi de ontem. O que é que a gente faz num paciente com condropatia grau 4? Eu já falei na live que não importa, né, o grau da condropatia. Se você testa movimento e consegue classificar o paciente, você consegue tratar perfeitamente. Então é isso. Não chegaram perguntas. A live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram e por 7 dias lá no YouTube. Lembrando, galera,
De 2 a 27 de novembro, a gente vai estar na Jornada do Expert, um evento inédito, 100% online, você só precisa de uma conexão de internet. E aí você vai assistir através de um blog que a gente tem, não vai ser aberto aqui, só quem vai receber o link das aulas é quem tiver inscrito na nossa lista da jornada. Então clica lá no link do perfil, deixa seu e-mail, confirma lá na sua caixa entrada que você vai receber um e-mail depois dessa confirmação, para que você não perca as aulas da Jornada do Expert. Quem não está no meu grupo do Telegram, grupo BeExpert, eu deixo vários áudios com insights poderosos lá dentro do grupo do Telegram. Clica no link do perfil e entra lá. E quando você perde uma aula, por exemplo, a aula de hernia de disco saiu do ar ontem, mas a galera do Telegram tem o link para acesso exclusivo, então não está mais aberta, beleza? Chegou uma perguntinha aqui. Uma verdadeira aula onde posso revisar mais sobre esses testes aplicados ao joelho. Rapaz, não sei te dizer, viu? Não sei te dizer mesmo. Vai no Journal of Manual and Manipulative Therapy, pesquisa lá Mechanical Diagnosis and Therapy Extremities. Você vai achar diversos artigos em relação a isso. Ou você revisa novamente essa aula aqui, que a gente vai deixar aí salva. Assiste de novo. A galera que tem falado comigo no direct tem dito o seguinte: no YouTube a gente consegue assistir em velocidade mais rápida, verdade. E eu não assisto mais nada aqui no Instagram. Eu sempre vou pro YouTube, acelero a velocidade do vídeo para 2x e um conteúdo de 40 minutos eu assisto em 20. Então esse vídeo ele vai pro YouTube também. Não fica preocupado com isso não, tá? Pesquisa aí, Jefferson, Mechanical Diagnosis and Therapy Extremities. Você pode botar knee, que é de joelho em inglês também. Você vai achar esses correlatos aí. Beleza? Deixa eu ver. Mais. Não. Então fechamos por aqui. Galera, muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem nova live. Lembrando que domingo eu deixo a votação para vocês escolherem o tema. Já foram 6 aulas de aquecimento para vocês. 2 ainda estão disponíveis no YouTube. Ok? Grande abraço. Movimento é vida.